O homem não vive somente de pão, mas de toda a palavra da boca de Deus. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, que a paz de nosso Senhor Jesus e a fé de nossa Mãe estejam conosco. A Igreja hoje celebra a figura inspiradora de São João Maria Vianney, o cura d'Ars, um farol de esperança e dedicação para cada um de nós. As leituras de hoje, de Números, capítulo 11, versículos de 4 a 15, e do Evangelho de Mateus, no capítulo 14, versículos de 13 a 21, se entrelaçam de uma maneira profunda, revelando uma verdade essencial sobre a nossa vida espiritual. A primeira leitura, do livro de Números, nos apresenta um descontentamento e a ingratidão do povo de Israel, recém-libertado da escravidão do Egito e que agora se encontravam no deserto. Eles estão com saudades da comida do Egito, os pepinos, os melões, as cebolas. O maná do deserto, o pão que Deus lhes dava diariamente, já não era mais suficiente para o paladar deles. A memória da escravidão se tornava mais agradável do que a realidade da liberdade da providência divina. A murmuração do povo não é apenas uma reclamação por comida, irmãos, mas uma verdadeira crise de fé. Eles duvidaram do amor de Deus e de sua capacidade de cuidar de cada um deles. Moisés também entra nessa. Ele se sente sobrecarregado. Ele clama a Deus. Por que maltratastes assim o teu povo? Por que gozo tão pouco do teu favor, a ponto de descarregares sobre mim o peso de todo este povo? Moisés se sente sozinho, impotente, diante da ingratidão e da falta de fé do seu povo. Assim acontece com cada um de nós. Quando nos convertemos e passamos pelo deserto, pensamentos e lembranças de uma vida regressa, muitas vezes vão bater à porta. E a saudade de certos pecados talvez pode falar mais alto. E é aqui, nesse exato momento, que nós seremos provados e veremos se o tamanho da nossa fé é maior do que a vontade de pecar. Se o amor que nós temos por Deus é maior do que essa saudade que sentimos do Egito. A cena é totalmente diferente no Evangelho de Mateus. Jesus está em um lugar deserto e, ao se deparar com a multidão que o seguia, encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Os discípulos, vendo a situação, sugerem: este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. A solução dos discípulos é prática, porém uma solução humana. Resolveria o problema de imediato, para falar a verdade, mas nosso Senhor vai além. Ele não manda ninguém embora. Ele diz: dai-lhes vós mesmos de comer. A resposta de Jesus é um convite à confiança, diante da aparente impossibilidade. Afinal, os discípulos tinham 2 peixes e 5 pães. Jesus, no entanto, pega os pães e os peixes, olha para o céu, dá a bênção, parte e os dá aos seus discípulos, que por sua vez os distribuem a cada um que estava na multidão. E é assim que acontece a multiplicação dos pães. Todos comeram e ficaram saciados, e ainda sobraram 12 cestos cheios. Aprofundando um pouco mais na liturgia, vemos que a leitura de Números mostra o perigo da falta de fé e da ingratidão. Quando o coração se fecha à providência de Deus, quando nos apegamos às comidas do Egito, que para nós poderia ser os confortos mundanos, as seguranças ilusórias, uma lembrança do passado, os pecados, e por muitas vezes acabamos murmurando e duvidando por conta dessas saudades. Essa é a tentação do desespero, do não há como, eu não consigo. É a tentação de Moisés quando se sente sobrecarregado. O Evangelho de Mateus, por outro lado, nos mostra a solução para essa crise: a fé em ação e a compaixão de Cristo. A resposta de Jesus aos discípulos: dai-lhes vós mesmos de comer. Ou seja, Deus age, mas Ele age através de nós. Os discípulos, com os seus
pães tornaram-se instrumentos da graça divina. A multiplicação dos pães não é apenas um milagre de comida, algo físico. É um milagre que aponta para a Eucaristia, a verdadeira comida do céu, que nos sustenta no deserto da vida. É a prova de que, com a bênção de Cristo, o pouco que nós temos, ou seja, a nossa fé, o nosso tempo, os nossos talentos, pode ser multiplicado para saciar a fome de muitos. A vida de São João Maria Vianney é um testemunho vivo dessa verdade. Ele não era um teólogo brilhante, nem um orador eloquente. Ele era um homem simples, que se sentia pequeno e inadequado para a sua missão. Assim como Moisés, ele experimentou o peso da responsabilidade sobre a sua vida, sobre a sua alma. No entanto, sua fé era inabalável. Ele era a resposta de Jesus aos paroquianos de Aros: dai-lhes vós mesmos de comer. Com sua vida de oração, penitência e amor pela Eucaristia, ele se tornou um instrumento de Deus para alimentar a fome espiritual de milhares. Seu confessionário era um lugar onde a graça de Deus se multiplicava. Ele nos ensina que, mesmo que tenhamos apenas 5 pães e 2 peixes, podemos ser usados por Deus de forma extraordinária, se simplesmente confiarmos nele e nos colocarmos à sua disposição. Que, a exemplo de São João Maria Vianney, possamos abandonar a murmuração e abrir de vez os nossos corações à providência de Deus, e nos tornarmos instrumentos da sua compaixão, saciando a fome de um mundo com a palavra e levando o maior número de pessoas à Eucaristia. Que Deus abençoe você, meu irmão, e até amanhã, se esse mesmo Deus me permitir. Senhor, estivemos aqui reunidos por amor a Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.